Psicologia, Dr. José Carlos Furlan Gomes. Dr. José Carlos, um abraço. Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui na Orlândia Rádio Clube. Maurício, o abraço é tudo meu para você, para todos os ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui com você e para batermos um papo sobre o ser humano, sobre o interior do ser humano, que é uma coisa fantástica. E hoje, doutor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito da autoestima, né? Porque tem gente que a estima da pessoa é muito baixa, da autoestima, da negatividade. Pois não, Maurício, você está abordando para a gente falar um pouquinho, assim, você está me perguntando para nós falarmos sobre afetividade. Também. Não é? Um ponto importantíssimo sobre o ser humano. É um dos pontos fundamentais para a nossa existência, né? Seguindo o raciocínio que nós temos implementado aqui no programa, nós abordamos inicialmente uma necessidade de uma espiritualidade, quando o ser humano se ligando com Deus, a importância disso para a vida de qualquer ser humano. Depois nós falamos de como que é feito isso. Abordamos também uma questão fundamental, que é a questão da intuição, que nós falamos na semana passada. E hoje nós vamos falar então dessa afetividade. O ser humano, a partir que ele começa a ter um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, onde ele fala com Deus e ouve Deus, naturalmente ele começa a ter uma afetividade melhor. Ou seja, o ser humano começa a resgatar o amor verdadeiro, o amor pelas coisas. E a primeira grande fonte de amor que o ser humano tem que ter é uma fonte com Deus. A partir que o ser humano tem uma fonte de amor, que Deus é amor, ele naturalmente começa a se amar. E o grande problema, sabe, eu que atendo há mais de 3 décadas, que eu encontro em diversas pessoas, seja independente do grau cultural, seja independente da sexualidade, do gênero, como que estão dizendo hoje, é a perda do afeto próprio. Como que as pessoas não se amam? Não é? Então as pessoas elas deixam de se amar, elas deixam de se considerar, elas são muito críticas com elas mesmas, elas se distanciam delas, e isso causa no ser humano um vácuo existencial, um vazio existencial enorme, a ponto da pessoa tentar suicídio. O suicídio é a falência desse afeto próprio. Então, quando as pessoas deixam de se amar, quando elas se deixam de considerar, quando elas perdem a afetividade, naturalmente elas perdem o sentido existencial. Doutor, desculpe interromper, mas por que a pessoa perde o amor próprio? Porque ela não aprende. A nossa educação é sempre para os outros. Não é sempre assim. Nós aprendemos desde criança que nós temos. O que os outros vão pensar? Olha, você tem que ser o melhor aluno na escola, senão os outros vão achar que você é burro. Não é isso? Olha, você tem que se comportar assim porque os outros vão achar isso. Olha, você tem que fazer aquilo outro porque os outros vão pensar isso. Então, a nossa educação é muito focada para as outras pessoas, para dar uma satisfação social, para agradar os outros. E muitas vezes não agradar nós mesmos. Ninguém nos ensina, olha, você tem que se considerar, você tem que amar você mesmo, você tem que levar você em consideração. Porque muitas vezes isso é entendido como egoísmo, e não é. Nós tem uma diferença muito grande entre amor próprio e egoísmo, não é? O egoísmo é quando você quer prejudicar os outros para benefício próprio. Isso é um egoísmo. Você não leva em consideração outra pessoa. Agora, o amor próprio é quando você se estima, é quando você se ama, é quando você se leva em consideração. É quando você enxerga que você tem defeitos, assim quando você enxerga que você tem coisas muitíssimo boas. Então, quando nós começamos a considerar nossas coisas boas, as coisas boas que nós temos na vida, nós começamos a cuidar melhor da nossa pessoa. Mas tem que colocar isso em prática, né? Tem que colocar isso em prática. Porque não adianta a pessoa perceber isso e não colocar em prática. Perfeitamente. Se a pessoa percebe e não coloca em prática, ela tem que começar a se considerar. Ela tem que começar a observar dentro dela o que ela tem de melhor.
Ela tem que considerar que ela é um ser humano inteligente, que ela é possível fazer as coisas na vida dela. E que ela é criativa, que ela é um ser humano importante. Então, quando tem esse resgate desse amor próprio, quando o ser humano começa a enxergar ele como o grande cuidador dele mesmo, não adianta, os outros não vão cuidar da gente. A melhor pessoa para cuidar de nós é nós mesmos. E a única pessoa que nós não podemos brigar na vida é com a gente. E grande parte das pessoas fazem o inverso. Quantas pessoas ficam brigando com elas mesmas? Quantas pessoas se batem? Quantas pessoas se xingam? Quantas pessoas acham que elas são as piores que existem? Quantas pessoas que não se perdoam? As pessoas precisam aprender a se perdoar. As pessoas precisam aprender a considerá-las como seres humanos únicos, capazes de ter uma vida muito bacana. Então, esse empreendimento da afetividade, nós somente vamos amar as outras pessoas quando nós nos amarmos. Nós só podemos amar alguém adequadamente quando a gente se ama. Nós só podemos relacionar afetivamente com as pessoas de uma maneira adequada quando nós tiramos a expectativa de que alguém vai nos fazer feliz. Gente, a pessoa que pode nos fazer feliz é a gente mesmo. Quando nós estamos conectados com Deus, quando nós estamos cheio da essência de Deus, a gente se ama. E se a gente se ama, a gente vai amar o próximo como a nós mesmos. Isso é uma coisa adequada. E quando nós fazemos isso, nós temos um viver afetivo equilibrado. Né? Nós começamos a enxergar as coisas de uma maneira equilibrada. Um exemplo prático. Você imagina quando você tem uma falha. Você comete um erro. Lógico, todos nós cometemos erros. Só não comete erro quem não faz. O ser humano, ele erra. Que bom que nós erramos. Nós não somos máquinas, nós não somos computadores, nós somos gente. E gente erra. Quando nós erramos, o que nós fazemos conosco? Tem gente que fala assim, o erro, a pessoa se condena, a pessoa se debate, a pessoa acha que aquilo ela fez a pior coisa do mundo. Não é? Fica se remoendo. Fica se remoendo. Negativamente. E se destruindo. Daí vem um monte de doenças psicológicas, doenças físicas. Porque a pessoa está vivendo mal com ela mesma. Agora, a partir que o ser humano, poxa, você erra, se perdoa, aceite o erro. Não existe algo mais sábio do que aceitar o erro. Chegar, olha, eu errei. Poxa, eu errei. Não, as pessoas têm um orgulho bobo de querer tampar o erro, como se não pudesse errar. Então, isso é falta de amor próprio. Então, o amor próprio, ele começa quando a gente se considera. Quando a gente se ama e também não se acha melhor do que ninguém. Nós não somos melhores e nem piores do que ninguém. Nós somos seres humanos. Passíveis de acertos, passíveis de erros. Porém, tudo depende da maneira que nós cuidamos de nós. E a partir que nós cuidamos de nós mesmos, nós temos uma questão equilibrada. Tá? Eu estou estarrecido, sabe, Maurício? As últimas pesquisas, principalmente no Brasil, têm mostrado que o Brasil é um dos países que mais tem suicídio. E o suicídio é a falência do amor próprio. Né? As pessoas, elas se suicidam porque elas vão criando na cabeça delas que elas não se amam. Para que elas vivem? E o distanciamento de Deus também. Perfeitamente, e o distanciamento de Deus. Elas vão se distanciando de Deus. Elas vão atribuindo que a felicidade dela está nas coisas. Ou nas pessoas, ou em bens materiais, ou em realizações. Gente, isso tudo é fútil. O que é importante é nós considerarmos que nós somos pessoas que temos uma jornada na vida e que nós temos que ser brilhantes nessa jornada. Ter brilhantes nessa jornada não significa ter muito dinheiro, ter muitas realizações. Eu acho que o brilhantismo da nossa jornada é termos uma conexão com Deus, ter esse mistério de conversarmos com Deus, ouvir Deus e naturalmente nós enxergarmos que isso nos enche de amor. E esse amor começa com o amor com Deus, um amor conosco mesmo e também o amor com a humanidade.
A partir que nós amamos as pessoas, nós mesmos amamos as pessoas. E a partir que nós amamos as pessoas, nós temos toda uma capacidade de perdão. Né? Isso é fantástico. Né? Nós não precisamos ter auto-julgamentos, nós não precisamos ficar julgando nós de uma maneira tão cruel e nem julgarmos as pessoas de maneira tão cruel. Nós simplesmente temos um coração misericordioso, um coração de tratar as pessoas bem. Nós fazemos isso quando nós fazemos isso conosco. Nós tratamos as pessoas da mesma maneira que nós tratamos a nós mesmos. Doutor, essa perda da autoestima, ou a perda do amor próprio, é a mesma coisa que perder a autoestima? Sim, sim. Perder a autoestima, perder o amor próprio, vai quando as pessoas são muito duras com elas mesmas. Nós temos que ser misericordiosos conosco. Nós temos que ser amáveis conosco. Mas quando nós somos duros com a gente, quando nós somos extremamente rígidos, né, duro, ou quando nós achamos que nos criticamos, sabe? E às vezes nos maldizemos, às vezes nos amaldiçoamos. Nós abrimos uma porta enorme para nós autodestruirmos. E que nós devemos aprender que nós vivemos uma vida maravilhosa. Viver é maravilhoso. E esse viver é maravilhoso a partir que nós temos desafios na nossa vida. Sabe, as pessoas não são derrotadas, as pessoas se derrotam. E a gente percebe que quando a pessoa perde esse amor próprio, perde essa autoestima, ele perde a vontade de viver, né? Ele não tem mais. Isso, a vontade de viver as pessoas perdem quando ele perde a autoestima, quando ele deixa de se amar. E a partir que ele deixa de se amar, a partir que ele perde esse amor próprio, a vida dele não faz sentido. A vida dele começa a ser uma vida sem aspectos importantes nenhum. Todo ser humano é importante. Todo ser humano faz coisas importantes. Nós temos que enxergar isso. E como prevenir tudo isso, doutor? Porque tem pessoas que estão normais, de repente, vem aquele baixo astral, entra em depressão, perde a autoestima, de uma hora para outra. Não, você engana o céu. Não é de uma hora para outra que as pessoas perdem a autoestima ou as pessoas entram em depressão. As pessoas vão fingindo. Ah, é? É. As pessoas, elas põem uma máscara e vão fingindo que está bem. Ou buscam meios para preencher um sentido existencial que é falível. Uns buscam o sentido existencial de suas vidas procurando ter muito dinheiro. Eu conheço pessoas bilionárias que são vazias. Outras pessoas buscam realizações. Eu quero construir casa, Também não adianta. Muitos querem nos estudos. Eu quero me formar, ser um grande doutor, PhD, vazio. As pessoas são vazias porque elas não têm dois aspectos que faltam em suas vidas. O primeiro, que elas saberem porque elas existem. O grande dilema do ser humano é por que nós existimos? Nós estamos aqui na Terra para quê? Não é isso? Existem várias teorias, existem várias colocações. Devemos respeitá-las todas. Não estamos aqui para debater pontos de vista filosóficos. Estou aqui simplesmente colocando a minha experiência profissional de quase 40 anos. De tanto ver as pessoas sofrerem. A primeira é as pessoas não ativarem a complexidade do seu psique, da sua essência interna. Principalmente o que se tange à espiritualidade. Não estou falando de religião. Não estou falando de religiosidade. Eu estou dizendo que as pessoas, por essência, precisam se conectar com Deus e ouvir Deus. Se comunicar com Deus. Ter uma troca comunicacional com Deus. Isso é fundamental para o ser humano. A partir que ela faz isso, a pessoa começa a se amar. Porque ela começa a ver que ela é um vaso precioso. A partir que ela se ama, naturalmente as pessoas começam As pessoas começam a amar o próximo. Elas desenvolvem mais a sua intuição, que nós falamos na semana passada. Elas começam a ter uma consciência das coisas. Ela começa a ter um amor pelas pessoas.
elas começam a fazer trabalhos sociais incríveis, não para ter voto, não para mostrar para as pessoas, não no ato politiqueiro, mas elas fazem aquilo como uma missão interna, algo que é movido internamente. E isso causa o equilíbrio no ser humano fundamental. E a partir então que as pessoas começam a enxergar isso, começam a enxergar o que elas precisam fazer pelos outros, desenvolver dons que elas têm dentro delas mesmas. Por que as pessoas não dão certo? Por que as pessoas não se acham na vida? Porque elas têm uma falência da afetividade. Elas têm um déficit na espiritualidade. Elas têm um vazio existencial. Que às vezes esse vazio existencial começa a querer ser preenchido por várias coisas. Drogas, bebidas, orgias e assim por diante. E isso também não preenche o ser humano, porque isso é um mecanismo de destruição. Todo processo autodestrutivo é uma carência, é uma falência, é uma dificuldade na afetividade, na consideração do amor por si próprio. E isso, quando chega num pico maior, leva as pessoas a coisa mais terrível que existe. As pessoas se autodestroem, suicidando. Nós vivemos um país com os maiores índices de suicídios do mundo. De jovens, sabe, se matando, pessoas se destruindo. Não só de uma maneira direta, mas paulatinamente. Quantos jovens entrando na droga aí para se destruir? Sabe? Quantos jovens com esportes radicais, lícimos, buscando que se morrer tanto faz. Puxa, nós precisamos resgatar essas pessoas, mas para nós resgatarmos essas pessoas, nós precisamos nos resgatar. Nós precisamos acreditar que nós somos pessoas equilibradas, que se amam e que pode dar uma mão amiga para esse tipo de gente. E tem muitas pessoas assim, né? Muitas. Eu que vejo cara psi, eu atendo continuamente pessoas falando em destruir suas próprias vidas. Pessoas vazias. Por causa desse vazio existencial, por causa dessa falta de amor, por causa da falta de Deus. Não estou dizendo Deus de maneira dogmática, eu digo de falta de relacionamento com Deus. Não só procurar Deus para benefícios próprios, não é fazer negócio com Deus, mas receber, conversar com Deus de uma maneira amigável, doce. Isso faz com que as pessoas se tornem mais preenchidas interiormente. Doutor, as pessoas, nós, né? Sim, Deus, sim. Nós precisamos prestar mais atenção no que está acontecendo para não entrar nesse processo. Nós temos que prestar mais atenção em nós. Não é isso? Nós temos que prestar atenção mais na nossa pessoa. Nós temos que fazer perguntas para nós, tipo, olha, eu sou feliz. Olha, o que eu faço eu gosto. Gente, quantas pessoas fazem o que não gosta na vida? Trabalha com o que não gosta, faz o que não gosta, está no lugar que não gosta. Gente, que isso? Né? Própria, então. Isso, falta afetividade, falta respeito a si próprio. Puxa, vai escolher uma profissão, escolha o que você gosta. Vai trabalhar no que você gosta. Ama a pessoa integralmente, alguém que é do lado afetivo, do lado amoroso. Então nós precisamos aprender a nos respeitar. Nós precisamos aprender a enxergar que o maior capital e o capital mais bonito da nossa vida somos nós mesmos. Eu perguntei isso, eu entrei nesse assunto, porque eu disse e perguntei, olha, a pessoa estava bem, de repente ela entra em depressão. Quando Sim. o senhor explicou que não. Que isso é um processo que vem caminhando e de repente a pessoa estoura. Ela vai procurando preencher esses vazios, buscando coisas externas, e essas coisas externas não alegram, não satisfaz, não preenche ninguém. Mas de quem é a culpa desse processo? É da pessoa própria, então? Eu acho que é a própria, não vamos dizer uma culpa. O meio externo influencia. Eu acho que é o meio externo, não é valorizado. Nós vivemos num meio que se valoriza muito os bens materiais e pouco se valoriza o que as pessoas são, se valoriza o que as pessoas têm. Eu acho que vem muito disso, vem dos conceitos, o que é sucesso.
que é sucesso para nós, homens? Nós, homens, para nós o sucesso é juntar muito dinheiro, para nós o sucesso é conseguir muitas realizações econômicas. E não o sucesso para nós é sermos pessoas felizes. Percebe? Eu acho que é um monte de conceitos, de paradigmas que nós absorvemos pela sociedade, que nós entramos num sistema que nos destrói. E esse sistema que nos destrói, esses valores que nos colocam, não é isso? A fama, né? As pessoas às vezes buscam a fama como aquilo que é a grande realização. Passa. Muitas pessoas procuram dinheiro. Passa. Agora, nós precisamos aprender a vivermos de uma maneira equilibrada. Vivemos para ser felizes. Vivemos para fazermos aquilo que nós nascemos para fazer. Identificar dentro de nós o nosso dom, o que nós podemos fazer. Um bem social, um bem com a gente mesmo. O capital de nós mesmos, o capital humano, nós mesmos, é o que nós temos que investir. Cuidar bem do nosso corpo. Quantas pessoas se destroem pelo corpo? Falta de... Olha, faz mal fazer isso. As pessoas faz mal comer isso. A pessoa vai lá e come. Aí o homem fica barrigudo, aí depois ele fica olhando e fala, não me entender. Isso, uma coisa vai puxando a outra. As pessoas não cuidam bem do corpo, as pessoas não cuidam bem do psique. Não cuida bem da pessoa própria. Né? Isso, a nossa intenção aqui de conversar tudo isso é para nós cuidarmos bem do nosso psique. E as pessoas precisam cuidar do lado espiritual. Corpo, psique e lado espiritual são 3 áreas que nós temos que cuidar, né, gente? E os nossos processos educativos, os nossos filhos, as nossas escolas, têm que se dedicar a isso. Só que tem essa falência, as pessoas não fazem assim. Ô, doutora, e tem muita gente agora acompanhando a Orlando Rádio que está nesse processo. Está nesse processo de baixa estima, não só de amor próprio, já entrou em depressão. Sim. E como sair de tudo isso? Olha, é um caminho. Isso nós demos o caminho. A primeira coisa das pessoas saírem desse processo de baixa estima, processo de depressão, processo de negatividade, é elas se olharem e falar assim, olha, eu preciso aprender a cuidar bem de mim. Eu preciso ver que eu sou uma pessoa importante. Que a partir do momento que ela começa a gostar dela, vai começar a gostar do meio exterior. Sim, claro. Ela começa a falar, puxa, eu preciso parar de brigar. Tem gente que fica brigando com Deus. Porque tem um conceito errado. Eu acho que Deus tem que fazer o que elas querem. Eu pedi para Deus me dar uma Ferrari, eu pedi para Deus me dar isso, me dar aquilo, e não deu. O que é isso? Não é isso? Tem que ter uma questão espiritual, aquilo que Carl Gustav Jung, o homem só se completa, só atinge o seu processo de individuação quando ele conversa com Deus, quando ele se relaciona com Deus. Martin Buber, que foi um filósofo alemão fantástico, ele dizia assim que o homem precisa se relacionar horizontalmente com Deus, não verticalizado, horizontal. Puxa, são pessoas fantásticas. Frente a frente, conversa, te entrega a tua vida, fala com Deus, cuida de mim, cuida do meu ser, entrega tudo em tuas mãos, tenha fé. A partir que você faz isso, você também tem que se considerar como pessoa, pô. Quantas coisas boas você faz na vida? E as pessoas ficam só olhando o que elas fez de caca. Observar. As pessoas só falam o que era de ruim que aconteceu. Nossa, mas quantas pessoas boas, coisas boas nós fazemos. Quão importante nós somos para várias pessoas. Então, a partir que o ser humano se reformata, vamos falar a linguagem computacional, ele tem que se reformatar. Ele tem que começar a falar assim, espera aí, eu tenho que dar um sentido para a minha vida. E esse sentido está dentro de tudo isso que nós temos colocado aqui no programa. Sabe? Eu acredito, a minha intenção de tudo isso é estar aqui falando para um contingente de pessoas que, graças a Deus, muitas pessoas estão assistindo, muitas pessoas têm acompanhado pelo Facebook, muitas pessoas agora estão no canal do YouTube, José Carlos Furlan Gomes, e têm me dado feedback maravilhosos.
Então, a mim, eu acho que tem que agradecer a Deus. A mim, eu sou simplesmente um estudioso, um pesquisador e tenho a boa vontade de vir aqui e procurar ajudar as pessoas, dar a minha contribuição de amar o próximo dessa forma. É a maneira de eu amar o próximo. Né? Eu venho aqui, a rádio abriu espaço, está no Facebook, está no YouTube, sabe? Qual que é a intenção? A gente tem que sempre ver quais são as intenções do nosso coração. A minha intenção do coração é ajudar as pessoas. Acho que eu nasci para isso e vou viver isso. Enquanto eu viver, enquanto eu tiver saúde, a minha meta é começar a falar isso com as pessoas. Pode ser criticado, alguns concordam, outros não concordam. Eu acho ótimo, porque a partir que concorda ou não concorda, as pessoas estão pensando sobre aquilo. E essa é a minha meta. Não é? Esse é o que me faz dar um sentido à minha vida. Relaciono com Deus, cuido da minha espiritualidade, me amo no sentido positivo, não no sentido egóico, mas de me considerar, e amo as pessoas. E quando a gente é assim, a gente tem uma melhor consciência para se viver, a gente tem uma melhor intuição, a gente é mais proativo, mais empreendedor, a gente tem um racional mais sensível. Então eu acredito que esse é o caminho que nós temos que seguir, é o caminho que vai levar as pessoas a amar a vida e não entrar num processo muito triste de autodestruição. E vamos parar de ser negatividade, né? Sem dúvida. É botar a bola, repensar a vida. Positivo. Isso, e falar, eu vou mudar minha vida. Eu preciso mudar minha vida. As pessoas não podem ser conformistas com a vida. Eu tenho que mudar minha vida. Cada dia, puxa, eu tenho mais um dia. Para melhor sempre. Lógico. Eu falo, puxa, eu tenho mais um dia. É uma grande oportunidade de eu mudar minha vida. Eu tenho que mudar minha vida hoje. Eu preciso parar com essa choramingação, eu preciso parar de criticar. Eu tenho saúde, né? Ou mesmo que não tiver saúde, poxa, mesmo se estiver doente, poxa, eu estou doente, mas eu vou sair dessa. Claro. Poxa, eu estou sem emprego, eu vou batalhar um emprego, eu vou conseguir. Ou se eu não conseguir emprego, eu vou ter uma ideia de como eu vou fazer. Mas o senhor falou aí de saúde. A maior parte das pessoas que têm algum tipo de problema é justamente por essa negatividade. Perfeitamente, uma coisa puxa a outra. Quando o nosso psique não está bem administrado, quando nos falta uma espiritualidade, o corpo que leva os impactos, né? O corpo que sofre, o corpo que adoece. Então, uma coisa puxa a outra. Nós temos que estar enxergando o nosso ser. Nós temos que ter uma radiografia, nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que cuidar da nossa psique. O que é a nossa psique? Ou mesma coisa que alma em grego. É os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vontade. A grosso modo é isso. Então nós temos que ver, olha, como é que estão nossas emoções? Como é que está o nosso pensamento? Nós pensamos muito negativo? Pô, será que não tem nada de bom para pensar? E qual que é a nossa vontade? Né? O que nós temos que empreender para fazer as coisas na nossa vida? Naturalmente, saindo desse psique, nós temos o lado espiritual. E o nosso lado espiritual é conversar com Deus. E nisso vamos refinando a nossa intuição, e isso vai refinando a nossa consciência, e isso vai nos fazendo seres humanos mais completos, mais plenos. Não é? Então é isso aí. Eu espero que tudo isso, sabe, Maurício, possa contribuir com todos vocês que me assistem, pela essa oportunidade de vocês na rádio, e que as pessoas, através disso, eu possa ajudá-las e possa achar caminhos para a sua existência. Muito obrigado, viu, doutor, mais uma vez pela presença do senhor aqui na Umbanda Rádio Clube. Obrigado a você, Maurício, um grande abraço, um beijão a todos, e no YouTube, José Carlos Fernando Gomes será retransmitido esse programa. Um abraço, tchau, tchau.